Thiago Carpini deu uma entrevista e aí um dos trechos ele fala de motivos para acreditar no Vitória. O emocional muito mais forte, eu acho que é um grupo muito mais preparado e cascudo, como eu falei, eles entenderam o que é a competição, os atletas que aqui estavam, a chegada dos reforços foram importantes e uma equipe que briga desde maio no Z4, ela começa a criar uma casca. Algumas equipes talvez não vivenciaram isso dentro da competição, a gente não sabe como vai ser a resposta quando eles estiverem nessa situação. A gente, bem ou mal, a gente está habituado a isso nos mostrou ali uma força interna muito grande. Então, o que o torcedor pode esperar é isso, é o compromisso dos atletas, e eu faço mais uma vez o apelo para o torcedor que tem feito a diferença no aeroporto, na nossa ida para Goiânia, na partida de hoje, e o Barradão, essa sinergia nós não podemos esmorecer e perder esse elo. E a convicção que nós temos dentro daquilo que está sendo trabalhado, que a equipe vem evoluindo, vem melhorando. Né? Como eu falei, se você fizer os recortes aí da competição, eu sei que não dá para ficar fazendo recorte porque o campeonato é o mesmo, mas a gente faz os recortes para mostrar a evolução, principalmente em relação à pontuação, e a gente precisa fazer isso, viver jogo a jogo, seguir pontuando, vamos lutar até o fim, vai ser difícil, vamos ter dificuldades, talvez nesses 11 jogos em algum momento possa ser que a equipe oscile de novo para baixo, é natural, né? Mas hoje a gente tem mais opções, algumas variações táticas que nós podemos fazer dentro do elenco, isso me dá um pouco mais de alternativa, pensando em jogos dentro e fora de casa, né? Então são situações que a gente ouve muito aí pelos corredores do clube, né? Às vezes o torcedor espera aquele jogo brilhante, vistoso, agressivo, o tempo todo vertical na área do adversário, e a gente precisa entender o tamanho da nossa competição. Nós estamos enfrentando adversários de altíssimo nível. O Juventude tem 32 pontos, jogo muito difícil. Jogar contra esse time é muito difícil. Por mais que não seja um bom visitante, é um excelente mandante e bateu grandes adversários aí. E hoje está numa briga quase sul-americana. Carpini falando dos motivos para o Vitória fugir do rebaixamento, né? O momento do Vitória é muito bom. O Vitória está fazendo um segundo turno positivo, se você olhar os números do rubro-negro, né, nessa segunda etapa de competição, são bons. O Vitória estaria numa situação diferente se tivesse só o segundo turno, né, mas obviamente o campeonato conta aí em todas as rodadas. O que preocupa? Esses dois jogos são fora, Internacional vem crescendo, né? Mas tem que acreditar, tem que pensar aí numa média boa, bacana para esses dois jogos, para que o Vitória se mantenha ainda nessas próximas rodadas fora dessa zona de rebaixamento, porque tem time que está lá embaixo querendo sair, tem time chegando, né? Vai embolar muito ainda daqui para frente, mas não pode voltar. Quando volta, fica nessa oscilação de entrar e sair, que preocupa muito. A gente temos colocado aqui, na verdade, né, nossas opiniões sobre o momento do Vitória, e a gente já falava lá, quando terminou o primeiro turno, de que o Vitória tinha que fazer uma mudança de comportamento da água para o vinho no segundo turno. Pelo menos a parte dele ele está fazendo. O Vitória hoje é o 6º colocado no retorno. O Vitória, se estivesse fazendo uma campanha diferente do que fez lá no primeiro turno, hoje poderia estar mais tranquilo, a depender de uma continuidade dentro do que vem acontecendo agora. O torcedor às vezes fica chateado quando o dirigente, o treinador, o jogador fala algumas coisas, que é porque o torcedor é emocional. Ele só vive mesmo a emoção de torcer. Mas a gente tem que viver com a razão. E quando o Carpini fala da questão, ele agora falou de uma maneira assim meio en passant, mas deu para entender que é da competição que o Vitória participa dentro da Série A. É um fato. O Vitória está lutando contra o rebaixamento. Então, essa competição que ele está fazendo, ele tem que primar esses times que estão nessa luta junto com ele. Ele valorizou e a gente valoriza essa vitória que aconteceu em cima do Juventude, que justamente está ali dentro dessa competição. Olha aí, o Juventude jogando lá, da maneira que vem jogando, está conseguindo seus pontos, está numa posição mais confortável, entre aspas, mas também briga contra o rebaixamento e faz bons jogos. O Juventude faz bons jogos e o Vitória conseguiu suplantar esse adversário. Então, o que a gente tem que se ater a isso é o comportamento do Vitória dentro
dos seus jogos, com os jogos que tem feito. O Carpini parou até um pouco de ficar naquela teimosia, né? Trabalhou agora a partir desses 2 triunfos que aconteceram. É vitória, né? É vitória. Resultados positivos, vamos dizer assim. Resultados positivos que aconteceram. Trabalhar um time mais ofensivo, com um meio de campo mais ofensivo, serelepe, para cima do adversário. Tem jogadores que fazem a diferença, que podem proporcionar isso. Então, é a partir daí que a gente tem que entender que o Vitória precisa fazer bons jogos, sim, mas também tem que ter resultado. O que importa nesse momento é resultado, que o resultado seja positivo. O Vitória que finaliza a sua preparação hoje, Jota e Zé, no Barradão e viaja amanhã de manhã cedo. O Carpini tem as voltas do Lucas Arcanjo, que é o homem de confiança dele lá ali atrás, e também do Alejandro, que é o cara que vai fazer o choque lá na frente. O Carpini, dentro dessa nova disposição que ele encontrou para o seu time, ele tem o Mosquito, que é aquele jogador que, como o Nelsinho gosta de dizer muito, aquele que joga do Zé, que arrasta, não é isso? Que vai na linha de fundo, que vai tentar sempre a jogada individual. E foi assim que sai o gol do Vitória contra o Juventude. É uma jogada que trama, uma jogada que sai no Carlos Eduardo em profundidade, que ele conta também com o erro do Ian Souto, que passou por aqui no ano passado, e o Carlos Eduardo é derrubado, o pênalti acontece e o Vitória sai com aquele resultado. Enfim, é um jogo diferente e o Carpini e o torcedor do Vitória tem que entender. Juventude tem uma equipe que está em uma faixa da tabela que desgarrou, né, do grupo do Z4. Ele vai brigar um pouquinho mais acima, mas não está livre ainda. E o jogo contra o Inter é um jogo complicado, apesar de Vitória ter bons resultados jogando no Beira-Rio. O primeiro resultado positivo do Vitória no Brasileiro foi contra o Inter, foi uma vitória no Barradão. Justo. Não é isso? É. No primeiro turno. Enfim, o torcedor tem que entender que o Carpini encontrou ali, talvez, os seus 11 titulares, né? Sofre um pouco com os cartões, com as lesões, mas para o jogo contra o Internacional, o Carpini tem à disposição, talvez aí, o seu elenco completo. O seu elenco completo, ele vai botar a campo, ele deve repetir a equipe que jogou no último sábado, não é isso? Fora a entrada do Alejandro, até porque o Janderson está suspenso, e o Lucas que volta ao seu local de origem. Enfim, o torcedor tem que estar confiante, o Carpini também tem que estar confiante, ele tem que passar essa confiança, principalmente para o torcedor, até porque são 2 jogos complicadíssimos, que o Vitória vai ter contra Inter fora de casa e também contra o Atlético Mineiro. Sem dúvida. Jogando fora de casa, o Inter está numa crescente. Agora o Vitória precisa somar pontos, né? E um jogo desse como o Inter não pode ir lá jogar contra o Inter, procurar se defender o tempo todo achando que o empate é bom. O time quando joga assim, ele acaba dificultando o seu resultado, o melhor que pode até acontecer, que é o caso de uma vitória. Porque jogar atrás, todo mundo pode jogar, agora tem que assustar, tem que sair e mostrar para o Inter que vai buscar pontos fora de casa também, como conseguiu aqui, como tem conseguido nos últimos jogos contra o Inter, mas não pode só ficar se defendendo. Ficar se defendendo acaba perdendo o jogo. E esperamos que seja um jogo bacana e que o resultado possa vir, né? Como eu sempre falo, é importante o Vitória continuar na primeira divisão, né? Apesar que a torcida do Bahia sempre acha isso, mas eu penso sempre o seguinte: o Vitória precisa estar na primeira e o Bahia também, porque só fortalece o futebol da Bahia e isso gera negócios para todas as áreas, para a imprensa, para jogadores e para todos. Então, eu espero que o Vitória consiga um grande resultado.